Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, item 42. Ainda estamos falando de sistemas, que são negações da época do Kardec. Então, é mais uma leitura mesmo, né? Só para a gente ter uma noção do que o Kardec sofreu quando lançou essas obras e quantas contraditas, né, houveram. Então, vamos lá. 42. Sistema das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em uma palavra, a uma causa toda física e material. Essa opinião não teria nada delimitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era, em certos casos, o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana, o que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos. É poder explicar tudo. Mas que se um só fato vem contradizê-la, é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente, desde que o efeito cessou de ser puramente físico. A causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se o encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem terem visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente na qual pode-se convencer quem quiser se dar ao trabalho de observar. Muito bem. O magnetismo é um estudo anterior ao espiritismo. Até o próprio professor Rivaio foi estudioso do magnetismo, que é a capacidade que as pessoas têm de transmitir energias umas para as outras. Então, isso é comprovado. Os estudos desde a época do meados do século XIX comprovam essa possibilidade. Então, algumas pessoas de ciência da época diziam que as mesas se elevavam pelo magnetismo dos participantes. Por isso, consideravam um efeito físico apenas. Tá? Então, a energia magnética das pessoas que estão à volta da mesa fazia a mesa se elevar, um movimento físico. O problema foi quando a mesa começou a responder perguntas. Primeiro com sim, com não, depois estabelecendo-se pancadas para letras do alfabeto. Enfim, era possível que o movimento demonstrasse sentimento, inteligência em relação a assuntos que eram perguntados a ela. Isso tira o efeito simples magnético e mecânico. Então foi isso que o Kardec quis dizer aqui. Como as mesas elas respondiam perguntas por sim ou não, ou ditando letra a letra palavras inteiras, ela deixa de ser um movimento mecânico e passa a ser um movimento inteligente, porque só uma pessoa que pensa, ou só algo que pensa, pode responder uma pergunta. Tá? No movimento mecânico não faria isso. Vamos continuar? 43. Sistema do reflexo. A ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas, primeiro, notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudessem se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem
um princípio fora do organismo. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno mesmo, reduzido a esta proporção, não era do mais alto interesse? O pensamento repercutindo em seu corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído, não era uma coisa bem notável? Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios? Por que, pois, o desdenharam, eles que se cansaram à procura de uma fibra nervosa? Interessante, né? Então tá. O movimento é mecânico e é o magnetismo que eleva a mesa. E a resposta para as perguntas é o reflexo da inteligência das pessoas que estão participando. Muito bem. Então, imaginem uma sessão onde a cesta, né, que eles colocavam os dedos sobre a cesta e um lápis no centro da cesta. Então, 4 pessoas, digamos, estão à volta da mesa, todas com o dedo na cesta, o papel sobre o lápis. E aí fazia-se pergunta e a cesta se movia para responder essas perguntas. Que sincronismo, né? Como o pensamento de 3 ou 4 pessoas podia ser unânime para que a resposta fosse a mesma. E quando, lendo a resposta, percebesse que uns pensavam daquela forma e outros não. É interessante, né? Então, é muito difícil para as pessoas céticas acreditar na existência do espírito. Mas quando nós transpomos essa porta, que acreditamos que existe algo além do corpo e que esse algo além mantém a individualidade, a inteligência, os seus sentimentos, tudo fica simples para explicar, não é? Vamos continuar? Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria, e a experiência a negou, porque demonstra a cada instante e por fatos os mais positivos que o pensamento manifestado pode ser não somente estranho ao dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Apoie-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não se disse que devem ser sempre de opinião oposta. Quando na conversação o interlocutor emite um pensamento análogo ao nosso, direis por isso que ele veio de nós? Bastam alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar pela reflexão do pensamento a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever, as respostas da mais alta importância filosófica obtidas por pessoas iletradas, as que são dadas a perguntas mentais ou numa língua desconhecida do médium, e milhares de outros fatos que não deixam dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária não pode ser senão o resultado de um defeito de observação. Se a presença de uma inteligência estranha está provada moralmente pela natureza das respostas, o está materialmente pelo fato da escrita direta, por dizer. Escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis, nem contato, e não obstante todas as precauções tomadas para se garantir de todo o subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida. Portanto, há outra coisa além da ação fluídica. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado, fora de toda a expectativa, de toda pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes.
Então, fazendo um parênteses aqui, escrita direta era uma experiência realizada entre médiuns, né? Uma reunião mediúnica, em que era colocado o papel numa gaveta selada, papel em branco. E quando se abria essa gaveta, tinha uma mensagem ali, a escrita direta, tá? Então, nem tinha o sexto, nem a participação direta do médium. Não se via quando aquilo foi escrito, mas era escrito. Então, essa experiência demonstra que os médiuns não participavam diretamente, eles eram instrumentos fornecendo energias, claro, para que o espírito pudesse realizar o fenômeno, mas que não tinha uma ação direta. Então, difícil de ser, como direi, mistificada, né? De ser uma fraude. Por quê? A gaveta vazia, o papel em branco, selava-se a gaveta. Durante a reunião, manifestações e todo um processo que ocorre numa reunião mediúnica. Ao abrir a gaveta, tinha uma mensagem ali. Continuando. O sistema do reflexo é bastante descortês em certos casos. Quando, em uma reunião de pessoas honestas, sobrevém inopinadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria, isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provém de um deles. E é provável que cada um se apressaria em repudiá-la. Ver Livro dos Espíritos, Introdução. Então, aqui também a dissonância entre as ideias, os pensamentos, as linhas, né, de crença daqueles que participam da reunião e as informações trazidas durante o fenômeno mediúnico. Então, quando tem uma disparidade muito grande, quer dizer, eu estou pensando que tudo é verde, que é uma maravilha, e o espírito vem, se manifesta e diz, não, tem que ser tudo amarelo, que nunca vai ser verde. Quer dizer, essa dissonância de pensamentos também reflete que é uma inteligência exterior, que não se trata das pessoas que estão à volta da participação ou da reunião mediúnica que estão produzindo esses pensamentos. Vamos lá? 44. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes, e forma um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz, ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco, e dela não falamos senão de memória. É, aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal que se fez poucos prosélitos. O nome de Eman Tirpecê é o que toma o autor para designar o ser coletivo que representa. Toma por epígrafe. Não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Essa proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Quando estava lendo aqui, pensando um pouco, e ele fala de uma inteligência coletiva. Então, as respostas podem ser contraditas porque elas podem ser oriundas de pessoas que estão passando na rua. Né? Então, eu estou aqui na reunião, tem uma pessoa passando lá na rua e, pelo magnetismo, os pensamentos dessa pessoa influenciam e a opinião daquela pessoa acaba surgindo na reunião mediúnica. Isso que seria a hipótese trazida aqui do sistema da alma coletiva, né? E, é lógico, Kardec nega, e com bons argumentos coloca que isso não é viável. Mas se nós analisarmos, não seria também uma comprovação de que
pensamentos externos possam vir, por algum meio, a nos influenciar? Não seria também uma forma de ver a existência do espírito, que, apesar de não ter um corpo físico, continua transmitindo seus pensamentos, sentimentos e valores? É para pensar, né? Então, para mim, acaba corroborando a existência dos espíritos quando se manifesta dessa forma. Desculpe, eu bati na mesa, dei uma chacoalhada. Vamos parando por aqui. A semana que vem continuaremos a partir da questão do item 45. Continuamos em sistemas. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, mestre incomparável, a cada dia encontramos nas vossas lições de luz, de amor, de esperança, a certeza de que continuaremos existindo, da imortalidade, das muitas moradas da casa do Pai. Que essa convicção nos traga, Senhor, a confiança de vencer a nós mesmos nesse caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.